Bem-vindos ao canal Focando em Gestão. O objetivo do nosso canal é levar até vocês dicas, sugestões de como utilizar as ferramentas, as mais diversas ferramentas de gestão, seja no seu mundo corporativo, lá no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, no seu dia a dia. Eu sou o professor Pedro Ximenes. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo PDCA. Ao terminar isso, ao assistir o nosso vídeo, o nosso programa, não esqueça de compartilhar com seus amigos, não esqueça de dar um like, deixe sua sugestão de tema, sua sugestão para novos assuntos, teremos prazer em atendê-los. Bom, mas então vamos falar do ciclo PDCA. O ciclo PDCA ele foi criado pelo físico norte-americano Dr. Walter Andrew Shewhart. Ele criou o ciclo PDCA em 1930. Mas é interessante que, na verdade, quem difundiu o ciclo PDCA não foi o Walter Andrew. Foi o Deming, Dr. Deming, que difundiu, levando o ciclo PDCA até as empresas japonesas, principalmente as empresas automobilísticas japonesas. O ciclo PDCA, na verdade, ele é um acrônimo de 4 letras. O que é um acrônimo? Um acrônimo é quando nós utilizamos uma ou mais letras de palavras para formar uma sigla. Então, PDCA, a sigla PDCA é formada a partir das palavras P de plan, que significa planejamento, planejar. O D, que vem de do, de fazer, de executar. O C, que vem do inglês check, que é checar, controlar. E ainda o A, que é do inglês act, que é de ação, atuação, agir. Então vejam, essas 4 palavras são importantes dentro do conceito do ciclo PDCA. Vamos entender como funciona cada etapa, então, do ciclo PDCA. Eu a toda hora, eu falo novamente ciclo PDCA, que é para a gente guardar realmente a sigla, para isso ir fixando na memória da gente. Isso é importante. Vamos lá. Então, a primeira etapa, conforme eu falei, é o P de plan, de planejar. Então é super importante o planejamento, a identificação do problema, identificar aquilo que nós queremos fazer. E olha que interessante, pessoal. Parece uma coisa extremamente simples e de fato é, mas poucas pessoas colocam isso em prática, poucas empresas colocam isso em prática. De planejar, de antes de fazer alguma coisa, sentar e fazer o planejamento, identificar o problema, observar o que eu preciso tratar dentro daquele planejado, né? Enfim, determinar tudo o que eu vou executar. Ok, fiz o planejamento, a segunda etapa então é o fazer, o do, é o executar. Agora olha que interessante, muitos planejamentos ficam na gaveta. Também não adianta planejar e não realizar. Eu preciso planejar e realizar. Então, o que é o realizar? É executar aquilo que eu planejei. É colocar em prática aquilo que eu planejei. Podem observar, no dia a dia, acontece conosco. Nós planejamos coisas que ficam na gaveta. Ou fazemos coisas que não planejamos. Então, é importante que cada uma dessas etapas sejam seguidas. Primeiro, eu planejo, aí eu executo. Ótimo, planejei e executei. Agora eu preciso verificar se aquilo que eu executei saiu de acordo com o planejado. Então vem a terceira etapa, que é o checar, que é o verificar se o planejado saiu de acordo, foi executado do jeito que eu planejei, né? Porque também é um outro, vejo que cada etapa ela é muitas vezes executada isoladamente e não na sequência. E isso leva ao fracasso daquele projeto. Então, planejei, executei, agora vem o controle, vem checar, vem verificar se tudo aquilo que eu planejei eu consegui executar e da forma que eu planejei foi executado. Se teve qualquer problema, qualquer falha, vem a etapa seguinte, que é uma ação para corrigir aquela eventual falha que ocorreu. Então eu planejei, eu realizei, eu verifiquei se tudo deu certo, se alguma coisa falhou, eu vou estabelecer uma ação de correção para que novamente eu execute e cheque novamente e veja se tudo ocorreu de acordo com o planejado. É uma coisa bastante interessante, pessoal, e que dá para ser utilizado na empresa. Se a gente começar a observar no mercado, vocês vão ver que um carro, por exemplo, um carro que é lançado num ano,
no ano seguinte ele vem com algumas alterações, sempre ele vem com algumas alterações. E às vezes são alterações simples, muito simples, que nem são perceptíveis pela maioria das pessoas, ou então algumas pessoas fazem o seguinte comentário: poxa, trocar uma maçaneta só para cobrar um pouco mais caro no ano seguinte? Não, é porque com certeza, quando checou a funcionabilidade daquele equipamento, né, da maçaneta, por exemplo, no caso que eu citei como exemplo aqui, eu vi que não funcionou de acordo, não funcionou como planejado. Então é importante fazer uma correção. Mudou o local, às vezes muda simplesmente do local, está do lado direito, passa para o lado esquerdo, um instrumento de medição do veículo que está um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, e ele é modificado, a localização. Tudo isso é feito, todas essas alterações são feitas, por quê? Porque grandes corporações normalmente utilizam o ciclo PDCA. Pô, peraí, planejamos de uma forma, quando colocou lá em ação, vendemos, colocamos no mercado para que o usuário pudesse realmente fazer o uso daquilo, né? A pessoa, o final, o cliente final fizesse uso daquilo, como funcionou? O cliente gostou, realmente atende, é aquilo que nós esperávamos? Não, não atende, então temos que mudar. Então olha que coisa interessante, que coisa importante de se fazer. Então, um eletrônico, isso acontece também, um notebook, mudou a tecla, colocou uma tecla, adicionou uma tecla, suprimiu uma tecla, né? Por que será? Né? Aumentou a borda, aumentou a tela, diminuiu a tela, celular, quando se lança um novo celular, um novo modelo, por que mudam algumas coisas? Porque o ciclo PDCA é feito, e ao se fazer esse ciclo PDCA, observa que existe possibilidade de melhoria. Existe a necessidade de alguma mudança para que aquele instrumento, para que aquele equipamento, para que aquele produto tenha um desempenho superior, um desempenho melhor do que o anterior. Ok, então veja, pessoal, Pedro, bacana, você falou que ia dar alguns exemplos, né, para utilização no meu trabalho e também para a minha vida pessoal. Então, acabamos de dar um exemplo sobre mundo corporativo, né? Sobre instrumentos, sobre equipamentos, produtos, etc. Lá no seu trabalho, na sua rotina de trabalho, de repente você tem uma rotina diária para executar. Você planeja o que você vai fazer, executa, é importante que depois você cheque. Existe uma maneira melhor, mais rápida, mais eficiente de eu fazer essa minha rotina? E se existe, você coloca em prática. Isso é o PDCA. Você faz essa mudança e retoma a rotina para ir a cada dia melhorando mais o seu desempenho. Mas vamos dar um outro exemplo aqui sobre estudo. Por exemplo, imagine o seguinte, que você está se preparando, e nessa época do ano é muito comum isso acontecer, você está se preparando para um vestibular, prestar um vestibular, por exemplo, ou um Enem, ou um concurso que vai surgir, você quer fazer o exame nesse concurso, quer prestar esse concurso, enfim, o estudo. Como que eu posso colocar em prática, né? Como que eu posso colocar o PDCA a meu favor, utilizar o PDCA a meu favor para que eu consiga um desempenho melhor, um desempenho mais interessante? Bom, primeiro, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Então eu vou criar uma rotina, vou planejar. O que eu vou fazer para que eu tenha um desempenho satisfatório, seja no Enem, no ENAD, no concurso, no vestibular, enfim, não importa. Ok, eu vou planejar. Então vamos dar um exemplo aqui. No meu planejamento, eu vou colocar que eu vou assistir vídeos no YouTube. O YouTube é uma ferramenta fantástica que tem aula de quase tudo, né? Qualquer assunto que a gente tem interesse, a gente consegue encontrar aqui no YouTube. Então é bem bacana. Então veja, eu coloquei no meu planejamento que eu vou assistir diariamente, eu vou buscar vídeos no YouTube e por determinado tempo, né? 1 hora, 2 horas, meia hora, não importa, aí depende da minha disponibilidade, eu vou fazer isso. Então, planejei fazer isso diariamente. Ok, meu planejamento para o meu desempenho satisfatório na minha prova, no meu vestibular, no meu Enem, no meu ENAD, já está feito. Agora eu tenho que colocar em prática. Aí eu vou lá para o YouTube todos os dias e vejam que eu determinei o que eu vou fazer, por quanto tempo eu vou fazer. Por que isso é importante, pessoal? Porque as pessoas são diferentes. Talvez uma pessoa precise de menos tempo de estudo para ter um desempenho satisfatório. Outras pessoas precisam de um pouco mais de tempo para ter o mesmo desempenho, né? Então, feito o planejamento, vou executar. Diariamente eu vou acessar o YouTube, vou verificar lá as aulas que eu preciso de reforço, que eu preciso assistir.
já estabelecidas no meu planejamento e vou assisti-las. Opa, executei. Bacana. Como que eu vou checar isso? Está adequado o tempo que eu estou estudando? Está adequado os conteúdos que eu estou estudando? Como que eu vou fazer a checagem disso? Eu vou buscar, posso buscar na internet, eu posso até criar simulados, né? Simulados de, eu estou estudando para um concurso. Ok, pega os concursos anteriores, quais foram as perguntas, como que foi o conteúdo daquele concurso? Será que eu estou apto a prestá-lo, né? Eu pego os simulados, vou lá, pratico no simulado e verifico se o tempo que eu estou estudando, se a intensidade que eu estou estudando está suficiente. Né? Eu posso buscar no Enem, tem os Enems anteriores, os ENADs anteriores, enfim, eu tenho condições de criar ou buscar simulados já realizados para eu verificar, para eu checar se o meu desempenho está sendo satisfatório de acordo com o tempo que eu estou estudando e os conteúdos que eu estou estudando. Bacana. Não consegui, poxa vida, eu estou fazendo aqui o simulado e eu não estou atingindo a nota média que eu preciso para eu passar nesse vestibular, para eu passar nesse concurso. Bom, então eu tenho que fazer uma ação, né? Eu vou lá para a última etapa do PDCA, que é a ação. Qual é a ação? Eu tenho que estudar um pouco mais. Talvez eu tenha que buscar outros conteúdos, mas daí eu vou fazer uma ação, então, para corrigir, né, aquilo que eu estou fazendo de tal forma que eu reinicie o ciclo, execute novamente, agora com as ações que eu achei necessárias, para eu checar novamente. Perceberam? Por isso que é um ciclo, então ele vai rodando. Poxa, agora eu consegui um desempenho bacana com essas modificações que eu fiz. Ótimo, então estou no caminho certo, então vou dar sequência nisso. Perceberam? Então, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, eu tenho como utilizar no meu dia a dia, né? No meu cotidiano, eu tenho como utilizar de forma satisfatória o ciclo PDCA. Muito bem, pessoal. Então, só para a gente fazer um resumo e relembrar tudo isso que eu falei, porque a gente fala aqui de uma maneira rápida, mas para a gente agora fazer uma síntese disso e guardar isso, fixar isso na nossa memória, é importante a gente fazer então esse resuminho. Então, vejam, primeira etapa do ciclo PDCA é o P de planejar, de plano, de fazer um planejamento daquilo que eu vou executar. Então, primeiro, eu preciso identificar o problema. Qual é o problema que eu quero resolver? Qual é o problema? Né? Eu tenho que observar, levantar os fatos, os dados, as ocorrências que me levam ao problema. Né? Quais são os fatos que me levaram àquele problema? Analisar isso, reunir ali todos os dados, se é na empresa, reunir a equipe para debater sobre aquilo e estabelecer um objetivo e uma meta. Qual é o objetivo? Aonde eu quero chegar? Eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Né? Eu sei onde eu estou, tenho que saber onde eu estou e tenho que saber onde eu pretendo chegar. E aí, no final, fazer um plano de ação. Aí eu vou escrever o meu planejamento, né? Depois que eu fiz tudo isso, escrevi meu planejamento, já sei onde eu estou, sei onde eu quero chegar, sei qual a minha meta, né? Determinei os passos que eu vou utilizar para atingir essa minha meta. Agora vem a etapa seguinte, que é o do, é o fazer, é o executar. Então eu tenho que colocar isso em prática, colocar esse meu plano em funcionamento. Colocado o meu plano em funcionamento, vem a terceira etapa, que daí é checar, é verificar se tudo aquilo que eu fiz, saiu de acordo com o que eu planejei, né? Se a resposta for positiva, ok, está feito o meu ciclo PDCA e eu sigo adiante. Se a resposta for negativa, olha, nem tudo saiu de acordo com o que eu planejei, aí eu vou para a etapa seguinte, que é da ação. O que eu preciso fazer, então, para que o resultado final daquilo que eu planejei seja o esperado, seja o atingimento daquela meta, seja o atingimento daquele objetivo. Então, isso é importante, cada etapa do ciclo PDCA é importante, pessoal. E eu quero, antes de finalizar, eu vou deixar para vocês mais um exemplo. Recentemente eu fui convidado para ir num casamento, olha que coisa interessante. O salão de festas era um pouco distante da onde foi a cerimônia do casamento, né? Então, estava calor,
as pessoas convidadas saíram da cerimônia e se deslocaram até o salão de festas. Ao chegar no salão de festas, bom, calor, uma distância razoável, as pessoas chegam com sede. E aí, ao invés de servir as bebidas, os garçons começaram a servir salgadinhos. Então as pessoas, eu comecei a observar, e as pessoas, ao invés de, não pegavam salgadinho, porque ia dar mais sede, as pessoas estavam com sede, ficavam esperando a bebida. Ao esperar a bebida, e a bebida demorou para chegar, o salgadinho esfriou. E a bebida, quando chegou, ela não estava na temperatura adequada, ela estava quente, né? Então, começou a acontecer ali uma situação extremamente desagradável, né? Bebida quente e comida fria. E olha que interessante, eu fiquei olhando e pensando, né? Os noivos foram lá, escolheram um buffet, degustaram, pagaram caro, muito caro, geralmente esse tipo de evento é caro. E aí, o resultado final para os convidados, que eles queriam agradar, levaram até lá, não foi o satisfatório. Agora, por que o buffet? Por que acontece isso com o buffet? O buffet faz isso com muita frequência, né? Atende festa com muita frequência. Por que isso ocorre? E não é incomum isso ocorrer? Porque não faz o ciclo PDCA. Qual seria o ideal? Ao final de cada evento que o buffet realizasse, era reunir a equipe e falar, pessoal, nós planejamos isso, nós planejamos servir bebidas geladas, nós planejamos servir comida quente, que os convidados gostassem da comida, que fossem bem atendidos, isso foi planejado. Vamos ver a execução. O que aconteceu na execução? Olha, na execução não aconteceu isso, né? A bebida não estava na temperatura adequada. Opa, esse é um problema. Por que não estava? Talvez porque nós colocamos um pouco tardiamente no freezer. Opa, então vamos lá. Qual é a ação que nós vamos fazer para que no próximo evento eu não posso retroagir e consertar o que aconteceu já, mas eu posso criar condições para que nos próximos seja adequado. Então, eu tenho que colocar 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes, né? O salgadinho estava frio, mas por que estava frio? Porque eu deveria ter servido a bebida antes. E aí você vai determinando todas as falhas que aconteceram e vai criando soluções para cada uma daquelas falhas, para que os equívocos ocorridos, os erros, as falhas ocorridas não ocorram mais nos eventos seguintes. Se todas as empresas, se todas as pessoas fizessem isso, com certeza os clientes estariam sempre satisfeitos ao consumir um produto, ao comprar um equipamento, enfim, ao consumir um evento, comprar um evento ou coisa desse tipo, tá? Isso é importante, pessoal, simples, mas importante para o sucesso. Eu espero que você tenha, nós vamos ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Siga o nosso canal, deixe sua sugestão, faça seu comentário, não esqueça de compartilhar, deixar seu like. E tenha um ótimo dia, nunca desista de você. Fique com Deus.